foram destinados a mim 4 palestras, né? E esses são os tópicos de cada uma. Breve história do aborto, é a primeira, breve história do aborto e a atuação política dos movimentos abortistas no último século. A segunda palestra vai ser uma perspectiva filosófica acerca do aborto. A questão é sobre quem podemos matar, porque o aborto é objetivamente imoral. A terceira palestra vai ser uma teologia bíblica do aborto, o que a Bíblia diz sobre o aborto. Deus esteve em um útero, o que a Bíblia diz sobre o aborto. E a quarta palestra vai ser uma resposta a algumas objeções, as objeções mais frequentes. Outra coisa também, eu estou com uma leve paralisia facial, então parte do meu rosto vai ficar sério por todos os seminários, ok? Bom, antes de começar, eu queria só fazer algumas introduções, definições introdutórias, que vão ajudar a gente a entender melhor o que eu vou falar. Eu vou dar uma resumida, porque como a gente já está um pouco avançado no horário, etc., vou dar uma resumida nisso tudo. Pessoa é alguém cujo valor não pode ser medido. É alguém que tem um valor moral que eu vou defender que é intrínseco. É o que a gente chama de um fim em si mesmo. Eu vou voltar a falar um pouco mais sobre isso quando a gente for falar especificamente da perspectiva filosófica. Aqui também, sempre que eu usar moral, eu estou usando como sinônimo de ética, que é um conjunto de valores que são norteadores para a conduta humana, certo? São os princípios que regem a conduta humana. Quando eu estou falando de aborto, eu estou falando da decisão consciente e voluntária de uma mulher interromper a gravidez, em qualquer estágio, levando à morte do feto. E, como eu vou defender, o feto é uma pessoa, levando à morte de uma pessoa. Bom, e também tem algumas introduções, algumas definições biológicas que eu acho importante comentar antes de entrar nos temas em si. Por exemplo, o que é nascituro? Quando eu uso o termo nascituro, eu estou falando um ser humano em gestação, dentro do útero da mãe. Obrigado. Quando eu falo gametas, são as células dos seres vivos que se fundem na fecundação. O gameta masculino é o espermatozoide e o gameta feminino é o óvulo, certo? Fecundação são a junção desses gametas que formam um zigoto. E esse zigoto é o primeiro estágio da nova vida humana, que é caracterizado pela união desses dois gametas. Já nessa fase, toda a informação genética necessária à formação de um novo indivíduo, cor do cabelo, altura, tudo já está presente no DNA. E essa fase dura cerca de menos de um dia. E por fim, embrião, que é o segundo estágio da nova vida humana, onde são formadas as características morfológicas, de corpo mesmo. A gente tem no primeiro estágio do zigoto todas essas características já no DNA, e no embrião elas começam a ser formadas. Ok. Eu vou agora, porque assim, muito se fala sobre aborto, e muitas vezes pouco se fala sobre como um aborto é feito. Eu vou fazer um pequeno resumo sobre cada método, ou os principais métodos de aborto. Teve até uma deputada em 2014 ou 2016, se eu não me engano, que ela tentou passar um projeto de lei que mostrava como o aborto era feito pelas mulheres que queriam abortar em caso de estupro, que é uma das exceções à criminalidade do aborto no Brasil. O aborto por estupro é permitido no Brasil. E essa lei foi vetada, etc. Mas porque é meio horrendo assim como o aborto é feito, eu acho. Bom, por exemplo, o aborto por envenenamento salino. O que acontece? O médico insere uma agulha dentro da bolsa amniótica, que é a bolsa de proteção, onde está o bebê, introduz uma agulha nessa bolsa e injeta uma solução salina que vai matar o bebê. O bebê vai ingerir essa solução e morre em 12 horas, por envenenamento, desidratação, hemorragia do cérebro e outros órgãos. A solução salina, ela produz queimaduras graves na pele do bebê, e algumas horas mais tarde a mulher dá à luz
a um bebê morto ou moribundo, que muitas vezes ainda está com os movimentos finais. Essa é uma das formas de se abortar no mundo. Aborto por sucção. Essa é uma das formas mais populares. Insere-se no útero da mulher um tubo com uma ponta bem afiada. E aí uma forte sucção, que para vocês terem noção, é 28 vezes mais forte do que a de um aspirador doméstico. Despedaça o corpo do bebê que estava se desenvolvendo, assim como a placenta, e absorve o produto desta gravidez. Como o crânio ele não costuma sair através do tubo de sucção, é extraído por meio de uma pinça. E partes menores do corpo do bebê muitas vezes são identificadas nesse conteúdo que é extraído. Quase 95% dos abortos no mundo são realizados dessa forma. E é interessante aqui falar sobre um cara chamado Bernard Nathanson, que ele foi um médico que era conhecido como um dos principais abortistas dos Estados Unidos, até que uma coisa mudou, que foi o surgimento da ultrassonografia. Esse Bernard Nathanson ele foi conhecido por fazer 5.000 abortos, e supervisionar mais um monte. E aí tem essa citação do Percival Pugina falando sobre o Nathanson. O que mudou na cabeça do Nathanson para que, no final da vida dele, ele virou a favor da vida, contra o aborto? Onde foi essa mudança? Mas as coisas começaram a mudar quando surgiu um impressionante aparelho, a ultrassonografia. Ao observar as reações do feto no momento em que o mesmo era destruído pela sucção, Nathanson parou de viver na abstração de seu próprio mal e percebeu concretamente a extensão do mal que praticava. Ali estava uma vida sendo destruída, ao vivo, na televisão. E não somente ele, mas outros médicos abortistas nunca mais ousaram eliminar vidas humanas depois de assistir ao que realmente acontecia dentro do útero materno. Pessoal, o que acontece? Em 75 surge a ultrassonografia, e com a ultrassonografia o Nathanson ele começou a perceber que o feto ele tentava fugir da sucção, que ele de fato era uma vida humana, ele via o que realmente estava acontecendo, e foi o que fez ele mudar de posição, a favor do aborto para depois ser a favor da vida, né? É um dos grandes nomes, ele morreu em 2011, mas foi um dos grandes nomes na luta pró-vida, né, já que ele foi um dos grandes abortistas do século passado. Bom, aborto por curetagem e dilatação. Esse método é utilizado uma cureta, que é o tipo de faca, que vai extraindo o bebê por partes, vai dividindo o bebê em pedaços e vai extraindo. É feito durante o segundo e terceiro trimestres, então o bebê já está maior, não dá para você sugá-lo pelo método de sucção. E a cureta, ela é empregada para desmembrar o bebê. Bom, esse daqui, para mim, é o mais bizarro de todos. Existem alguns estados nos Estados Unidos em que as leis do aborto são bem flexíveis. E um dos princípios desses estados é dizer assim, só é um crime matar a criança se ela estiver completamente fora do útero da mãe. Parece que é como se fosse um canal mágico, né? Se tem alguma coisa dentro do útero, pode morrer, mas se está fora agora, virou humano. E aí, como que é esse aborto por nascimento parcial? Se extrai a criança do útero da mãe, só que se mantém a cabeça ainda dentro do canal, né? E nesse ponto se insere uma pinça, se insere uma ponta no cérebro do bebê e suga todo o conteúdo do cérebro. É basicamente isso. E aí, como a cabeça da criança ainda está dentro do útero, não é considerado crime nesses estados fazer assim. Você tira a criança quase totalmente do canal da mãe, ficando só a cabeça, só que ao invés de tirar a cabeça, você insere uma agulha na cabeça, tira toda a solução, todo o conteúdo cerebral que se encontra lá, o crânio desmonta, e aí a criança sai completamente morta.
Certo? A próxima imagem é meio forte, para quem tiver estômago fraco, que é exatamente como isso acontece. Esse é o aborto por nascimento parcial, certo? É exatamente isso. Ao invés de extrair a criança, a cabeça ainda fica para dentro do canal, e aí faz um perfuramento no pescoço que tira todo o conteúdo do crânio, né? E aí a criança sai completamente morta. Isso é legal em alguns estados dos Estados Unidos e também em outros países. Aborto por cesárea é como se fosse uma operação cesárea, mas o bebê é deixado para morrer, certo? Só para vocês saberem, pessoal, esses são alguns tipos de aborto, são os principais, os que clínicas fazem. Eu não estou falando clínicas clandestinas, pessoal. Estou falando clínicas legais em países onde o aborto é legalizado. São esses tipos de aborto, certo? Bom, certo, eu já dei uma pequena introdução, mas por que é importante refletir sobre aborto? Bom, porque certas opiniões têm consequências. Por exemplo, teve uma pesquisa feita nos Estados Unidos que mostrou, se eu não me engano, que 9 milhões dos americanos acreditavam que leite achocolatado vinha de vacas marrons e tal. Eles acreditavam que o leite achocolatado, aqueles que você já compra com chocolate, ele vinha de vacas marrons. Bom, quando você tem uma crença sobre uma crença desse tipo, isso não vai afetar a sua vida de forma prática. Não vai afetar a relação com o próximo, algo do tipo. É uma crença errada, mas que não vai alterar muito as coisas da sua vida. Mas, por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, um famoso filósofo, ele acreditava que as mulheres elas deveriam ser excluídas da política. E, bom, essa é uma opinião que tem consequência. Porque, como o Francisco Ratzo fala, não dá para viver a vida como se as mulheres fossem inferiores aos homens, sem que isso afete as relações sociais entre homens e mulheres, certo? Então, a gente precisa discutir a respeito do aborto, porque certas opiniões têm consequências. Uma dessas opiniões que tem consequências é o que a gente chama de eugenia, que é um termo criado em 1883 por Francis Galton, primo do Charles Darwin, o famoso evolucionista, que a ciência que o objetivo era a procriação dos bem-nascidos. Se Darwin explicava a diferença entre espécies por meio de um processo conhecido como seleção natural, que é a adaptação do mais forte, Galton pretendia acelerar o aperfeiçoamento da civilização, aplicando os conhecimentos da biologia no controle da sociedade. A ideia, basicamente, era controlar os agentes, controlar as pessoas para que proles mais evoluídas e mais desenvolvidas fossem feitas. Uma citação do próprio Galton: a eugenia colabora com o trabalho da natureza, assegurando que a humanidade seja representada pelas raças mais bem adaptadas. O que a natureza faz às cegas, lenta e impiedosamente, o homem pode fazer de modo oportuno, rápido e gentil. E uma citação do Ratzo, levando esse pensamento às últimas consequências. Por que viver entre feios, doentes, criminosos, degenerados e incapacitados, se é possível criar de maneira oportuna, rápida e gentil uma sociedade inteira de pessoas bonitas, dispostas, saudáveis, justas e capacitadas? Então, pessoal, a ideia da eugenia era o quê? Políticas de controle de natalidade para que proles mais evoluídas ou desenvolvidas se procriassem, enquanto outras proles menos desenvolvidas não se procriassem, certo? Esse foi o princípio que Hitler utilizou na Alemanha nazista, o princípio da eugenia, de acreditar que a Alemanha os alemães eram uma raça superior e essa raça deveria ser multiplicada, enquanto que judeus, negros, ciganos eram uma raça inferior que deveria ser reprimida, certo? Uma das leis, por exemplo, que ele promulgou é a esterilização para deficientes mentais e físicos, como parte desse aperfeiçoamento racial. Deficientes mentais e físicos não podiam ter filhos na Alemanha nazista. Outras leis
da Alemanha nazista. O casamento entre raças era proibido. Alemães não poderiam ter contato sexual com impuros, o que no caso aqui inclui judeus, ciganos e negros, ou com pessoas com doenças mentais ou contagiosas. E portadores de doenças hereditárias não podiam se casar. É isso a eugenia aplicada na prática e talvez levada até a consequências mais sérias, certo? E uma citação do próprio Hitler: a exigência de que os deficientes sejam impedidos de propagar uma prole de deficientes como eles é uma exigência da mais clara razão e, se sistematicamente executada, representa o mais humano dos atos da humanidade. Isso é eugenia, e isso é uma ideia que tem consequências. A eugenia, no fim das contas, o que ela deseja é a morte do fraco. E você viver com uma opinião dessas, com toda certeza vai ter consequências. Bom, e onde o aborto se encaixa nessa questão? A nossa concepção a respeito do início da vida muda completamente o modo como a gente conduz a vida aqui agora. E aí eu vou precisar ler. Pessoal, tem umas citações muito grandes ao longo da apresentação que eu não vou ler, eu vou resumir. Mas tem umas que o autor fala muito bem, então é necessário que eu leia integralmente. Uma citação do Francisco Ratzo: quem defende a interrupção voluntária da gravidez traz consigo um conjunto de opiniões específicos a respeito do início da vida, da liberdade da mulher e dos limites da coerção do Estado na vida do indivíduo. Quem se opõe ao aborto, pelo contrário, fundamenta seu juízo em opiniões distintivas e divergentes. Certo ou errado, o curso moral a ser pago para rever opiniões relacionadas à morte da vida por nascer será sempre alto, e é difícil dizer com precisão quantas pessoas conseguem superar os traumas psicológicos e existenciais gerados por esses erros. Ou seja, a ideia do que a gente tem sobre se pode matar ou se não pode matar aquele feto, aquele ser humano na barriga da mãe, vai mudar completamente a forma como a nossa vida é levada. Porque tem consequências, é uma opinião que tem consequências. Pessoas que vivem a sua vida acreditando que o achocolatado veio de vacas marrons, isso não vai influenciar de fato a vida delas. Erros como esse se corrigem sem muitos problemas. Já esses outros que eu comentei, o aborto e a eugenia, são questões mais desastrosas. Matar um filho não gera arrependimentos que se resolvem mergulhando as angústias em uma caixa de bombons. Então é uma opinião que tem consequências, porque uma vida ceifada pelo aborto, se de fato é uma vida, é irreversível. Bom, então é por isso que a gente tem que discutir sobre o aborto, porque o aborto tem consequências. Como essa palestra é mais introdutória, eu queria falar brevemente, de forma bem simplificada, sobre a história do aborto no Ocidente. Essa história ela pode ser resumida em 4 partes, digamos assim, que seria o período antigo, onde nas culturas gregas e romanas, onde existiam as parteiras, e normalmente o aborto ele estava relacionado com o pátrio poder. O que significa isso? O aborto existia, mas quem decidia se a mulher abortava ou não era o pai, o marido ou o patrão. Por exemplo, se uma escrava tivesse um filho, na Roma, quem decidia se ela ia abortar ou não era o patrão dela, por exemplo. Se ele visse que era viável ter mais um escravo, ele permitia ela ter esse filho. Se ele visse que não, ela abortava. Essa mentalidade vai mudar, na verdade, com o cristianismo. O cristianismo que começa a mudar a visão de mundo das pessoas a respeito daquela vida humana, e isso a gente vai ver amanhã, na palestra sobre o que a Bíblia diz sobre o aborto. Bom, a segunda fase com a queda do Império Romano, não há mais um controle ou repressão estatal sobre aborto, mas existia a palavra da igreja. E a punição, muitas vezes, ela era feita de forma progressiva. Por exemplo, se uma mulher abortava, se ela abortava, mas ainda não estava aparecendo barriga, não tinha movimento, ela recebia uma penitência da igreja. Se ela abortasse em um nível que a barriga já era visível ou algo do tipo, era uma penitência mais grave, etc. Com o renascimento cultural, a gente começa a ter uma fase mais repressiva do aborto,
Porque os cientistas do século XVIII, XIX, eles começam a ter um conhecimento maior sobre a gestação, fazendo com que as parteiras perdessem sua popularidade, e eles começam a ter uma noção cada vez maior de que aquilo é uma vida, Então o aborto começa a ser cada vez mais reprimido aí a partir do século XVII, XVIII. Só que aí, principalmente no século XX, a gente entra na fase que a gente costuma chamar, de forma resumida e simplificada, da fase regulamentada, porque é quando mais ou menos começa a surgir a pílula anticoncepcional. Então começa a surgir também o controle de fertilidade. E com isso, começa a surgir o quê? A divisão entre maternidade e sexualidade. As duas não estavam mais juntas. Mas o fato histórico que tem prioridade na história do aborto é um julgamento de 1973 chamado de Roe versus Wade, que é uma mulher que falou que ela foi estuprada e ela queria abortar o seu filho. Isso em 1973, e a Suprema Corte dos Estados Unidos aceitou. Depois de um longo trâmite, o aborto foi legal nos Estados Unidos a partir desse caso, 1973, Roe versus Wade. É interessante que a mulher, ela teve o seu filho, porque o processo legal demorou muito para acabar, então ela teve a sua filha e entregou ela para adoção. Ela acabou tendo o filho, mas o aborto foi legalizado a partir desse momento. Outro ponto interessante é que a McCorvey, que é a mulher desse caso, que falou que foi estuprada, depois ela também, juntamente com o Nathanson, foi se tornar um dos maiores ícones pró-vida, contra o aborto. E ela fica triste, ela ficava muito triste assim, porque ela falava que, apesar dela não ter abortado a filha dela, ela fica triste porque a história dela deu pontapé inicial para o aborto ser legalizado. Então depois a McCorvey se tornou uma das principais proponentes das ideias pró-vida, contra o aborto. E também surge a maior organização de clínicas abortivas do mundo, que é a Planned Parenthood, que tem a sede nos Estados Unidos. E eu vou comentar um pouco mais sobre ela, e basicamente a maior organização abortiva de clínicas no mundo todo. Bom, Margaret Sanger foi a fundadora da Planned Parenthood. E aqui, pessoal, eu não coloquei, eu não falei sobre eugenia como se ela tivesse desconectada. O que eu quero mostrar nesse início é que desde o início de quando o aborto começou a ser defendido, ele tinha uma ligação muito estreita com a eugenia. A Margaret Sanger, ela foi uma antropóloga e defensora do aborto, e foi quem criou a expressão controle de natalidade, que também, digamos assim, é uma expressão que poderia ser usada na eugenia. Em 1929, em seu livro O Pivô da Civilização, Sanger defende que os genes inferiores da população pobre, que se reproduzem como coelhos, devem ser evitados pelo impedimento da procriação, e este é o verdadeiro objetivo, segundo ela, do controle de natalidade. Pessoal, a fundadora da maior organização abortista do mundo era eugenista. Bom, e por volta de 1939, surge oficialmente, através de uma junção de várias instituições, a Planned Parenthood, através da Margaret Sanger. E aqui eu trouxe algumas outras citações sobre o que ela falou, o que a Margaret Sanger acreditava, a fundadora da Planned Parenthood. Hoje a eugenia é sugerida pelas mais diversas mentes como o caminho mais adequado e definitivo para a solução de problemas raciais, políticos e sociais. O problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar o acesso de fertilidade daquele que é mental e fisicamente deficiente. Outra citação: o controle de natalidade deve conduzir finalmente para uma raça mais limpa. Bom, e aqui, pessoal, é interessante comentar que ela também tem algumas cartas pessoais endereçadas a algumas figuras americanas também muito
muito problemáticas, profundamente racistas. Falam diretamente que a ideia era, de fato, exterminar os negros nos Estados Unidos. É isso. A fundadora da Planned Parenthood, que é a maior clínica de organizações abortivas, era uma eugenista. Em 2015, a própria Planned Parenthood ela foi envolvida num escândalo gigantesco de tráfico de órgãos, que começa em 2014, 2015, e tecidos fetais para fins de lucro. Como o aborto nos Estados Unidos é legal, ele acontece normalmente na maioria dos estados, só que você não pode vender tecidos dos fetos abortados. E aconteceu esse escândalo porque alguém simularam que queriam comprar e tal, levaram câmera e tal. E, assim, é um escândalo tremendo. E algumas acusações também de alguns médicos e personalidades americanas, como Ben Carson, que é um cirurgião muito conhecido nos Estados Unidos, de que as clínicas da Planned Parenthood, elas estão estrategicamente espalhadas em bairros negros no ZEWA. E lá os negros abortam mais que os brancos. Certo? É só um contexto histórico para vocês verem o pano de fundo por trás do aborto também. Outra citação do Francisco Hudson. Em seu livro O Eixo da Civilização, publicado em 1922, Sanger escrevia que o problema mais urgente hoje é limitar e desencorajar a superfertilidade dos deficientes mentais e físicos. O surgimento da Planned Parenthood estava ligado ao movimento em prol da eugenia racista. Margaret Sanger esteve na linha de frente desses projetos. Muitas crianças dos qualificados, menos dos desqualificados. Essa é a principal questão do controle de natalidade. Bom, essa é um pouco da história do aborto, para vocês terem um pouco de ciência do que está por trás. Eu queria falar um pouco sobre como os movimentos abortistas atuam hoje, a atuação deles no último século. O primeiro ponto que eu consigo perceber na atuação dos movimentos abortistas é o uso da retórica. O que é retórica? É a persuasão como genuíno exercício de poder. Você não debate ou conversa para buscar a verdade, você debate ou conversa para convencer. O que está em jogo não é a verdade, mas é o convencimento. Esse é o ponto da retórica. O termo, eu estou usando a ideia que os sofistas usavam mesmo na época da filosofia grega, de Sócrates, etc., que é a ideia de que eles estavam lá para convencer, e não necessariamente para buscar a verdade. Esse é o ponto da retórica. Então, o que muitas vezes os movimentos pró-aborto fazem? Eles têm campanhas, slogans, frases que a gente ouve com que forte apelo emocional e vaga precisão conceitual. Um apelo emocional e não racional e uma vaga precisão conceitual, não define bem os termos. Por exemplo, estatísticas apontam para o fato de que mulheres negras e pobres morrem mais do que mulheres ricas e brancas ao praticarem o aborto. Portanto, o aborto deve ser justificado. O erro lógico, por exemplo, nessa sentença, é que de uma coisa não segue-se a outra. Não tem uma ligação lógica entre duas coisas. O aborto não deve ser justificado, a morte de pessoas inocentes não deve ser justificada por dados ou por qualquer outro motivo. Ou mesmo o grande slogan de direito à saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Nós estamos preocupadas com a saúde sexual e reprodutiva das mulheres. Percebam como esses termos, eles são vagos, porque parece assim um negócio super, nossa, está preocupado com a saúde reprodutiva das mulheres, quando tem muitas mulheres morrendo, esses fetos que morrem e também são mulheres, vítimas do aborto. Ou que também o aborto é um problema de saúde pública, e dá assim uma ênfase assim, de algo sério, e realmente é sério. Mas tem um detalhe aqui, é essa imprecisão conceitual que eles usam. Por exemplo, problema de saúde pública, aborto não é como um resfriado que você pega por aí, ou uma doença que se transmite. Na maioria dos casos, é por causa de uma escolha. Então, percebam como eles sabem o que? Usar as palavras no sentido que vai ser melhor para eles, né?
porque o que importa é convencer. Por exemplo, quem é a favor da vida do embrião é contra as mulheres, né? Até porque não são mulheres que morrem, os fetos que são abortados, não tem mulheres, né? Aparentemente. Mas, aparentemente, então, se a gente é a favor da vida, a gente é contra as mulheres. Uma coisa não está ligada à outra. Da mesma forma, a primeira coisa que eu falei, dá uma estatística, certo? Vamos lá. Mulheres negras e pobres morrem mais do que mulheres ricas e brancas. Como que dessa informação, qual que é a premissa que se segue para concluir que o aborto deve ser legalizado? Não tem. Não tem, porque não é uma conclusão lógica. Não é. Mas emocionalmente ganha corações. Emocionalmente ganha corações, né? Bom, por exemplo, aborto e maternidade são situações que envolvem decisões e escolhas, né? Parece um negócio super consciente, super racional, matar o próprio filho. É o discurso, é a retórica, né? Bom, ou o famoso, mas há tantas famílias pobres, filhos que se tornarão marginais, filhos que terão uma vida horrível, não é melhor matar essas pessoas? É que eles não vão usar o termo matar, né? Mas não é melhor poupar essas pessoas de tanto sofrimento? Parece que a gente já ouviu esse discurso, né? Parece que a gente já ouviu esse discurso. Famílias pobres, sem ter filhos e etc. Bom, o segundo meio de atuação dos movimentos pro aborto é através de dados estatísticos, né? Muitos dos quais a gente chama de inflados ou adulterados. E aqui, pessoal, é interessante falar uma coisa sobre a questão de dados estatísticos, porque em última instância, em uma instância moral, dados estatísticos não querem dizer nada. Como assim? Dados sobre a realidade, eles descrevem como as coisas são, mas eles não podem falar como elas deveriam ser, porque não é do escopo da estatística dizer como as coisas deveriam ser, mas sim como elas são. Por exemplo, a gente pode ter uma estatística que fala o tanto de pessoas que foram mortas no nazismo, em tal ano. Mas não dá para a gente concluir, através da estatística, desses dados, do estudo da estatística, que matar pessoas é errado. Não dá para concluir, porque não é o escopo dessa ciência. Dados estatísticos, querendo ou não, eles nos informam sobre a realidade, eles descrevem a realidade, mas eles não prescrevem, não falam como ela deveria ser, porque não é do escopo de dados científicos. Entretanto, ainda assim, mesmo que dados científicos fossem relevantes para o debate moral, porque eles são relevantes, mas talvez não para o debate moral, para o debate filosófico, mesmo que eles fossem bastante relevantes e centrais, na verdade esse é um termo melhor, mesmo que eles fossem centrais para a discussão acerca do aborto, a maioria deles são falsos. É exatamente isso, a maioria deles são falsos. Por exemplo, a famosa notícia que sempre corre aí de ano em ano: brasileiras fazem 1 milhão de abortos legais por ano. Bom, esse é o padrão, acho que todo mundo aqui já viu. Brasileiras fazem 1 milhão de abortos legais por ano. Aí alguém lê e fala: nossa, o aborto precisa ser legalizado. Olha o tanto de aborto legal que tem. Sendo que, conclusão lógica, nenhuma, não tem. De brasileiras fazem 1 milhão de abortos legais por ano para, logo, o aborto deve ser legalizado, não tem nenhum raciocínio que ligue ou coisa do tipo. Esse é um caso de um dado falso. Esse dado ele foi produzido pelo Instituto Allen Guttmacher, que é um dos braços da IPPF, que é uma grande empresa abortista multinacional. Uma outra curiosidade, o Allen Guttmacher ele foi presidente da Planned Parenthood por um tempo e vice-presidente da Sociedade Americana Eugenista, né? Parece teoria da conspiração, não é. Bom, e aí, como que esse dado é feito? 1 milhão de mulheres morrem. Eles pegam o total de abortos, o total, na verdade, de internações hospitalares,
devidas ao aborto, e aqui não é só o aborto provocado, mas o aborto espontâneo e o aborto com causas variadas, e simplesmente multiplicam por 5. Esse é o dado. O total de internações por aborto multiplicam por 5. Aí dá 1 milhão, às vezes multiplica por 6, tem alguns que multiplicam por 6, etc. A pergunta que não quer calar é: por que multiplicar por 5? Ninguém sabe responder. Por exemplo, se a gente pegar o ano de 2013 como exemplo, esse ano teve 206 mil internações por aborto de todos os tipos, né? Bom, esse número 206 é uma quantidade geral, e segundo o DataSUS, cerca de apenas 20 e 25% das internações, elas são por aborto provocado. Então, isso dá um total de, no máximo, 51 mil internações por aborto provocado no ano de 2013. Só que tem um estudo da Universidade Estadual de Brasília, em parceria com a ANIS, que aponta que a cada 1 em 2 mulheres, elas precisam de internação após o aborto. Então, se uma entre 2 mulheres precisa de internação, vamos pegar esse número, 50 mil, e multiplicar por 2, já que apenas uma de 2 mulheres precisa de internação após fazer um aborto. O número final, o máximo que pode chegar, é 103 mil mulheres. 10 vezes menor do que a quantidade de dados que as grandes multinacionais, que as empresas abortistas querem, as clínicas e movimentos pro aborto querem fazer a gente engolir, né? Bom, por exemplo, muitas mulheres morrem em decorrência de abortos clandestinos por ano. Também é outro dado chocante. Muitas mulheres morrem. Vamos lá. Segundo os dados do DataSUS de 2014. Bom, essa tabelinha aí que vocês estão vendo são todos as gravidezes, o número de gravidezes que terminam em aborto de 2014, certo? Um foco especial para o 005, 006 e 007, aí que vai ser importante. Gravidez que terminam em aborto, total 121, mas de todos os tipos, certo? Vamos continuar. Se a gente adotar um critério rigoroso para contabilizar as mortes nesse ano, em 2014, seriam apenas 4 mortes durante todo o ano por aborto provocado, aborto em clínicas clandestinas, etc. Se a gente for um pouco maleável e adicionar as categorias 5, 6 e 7, né, outro tipo de aborto não especificado e falha na tentativa de aborto, o número irá, isso é o máximo que ele pode chegar, para 41 mortes. E aí uma frase de um médico chamado Hélio Angotti, que ele diz assim: cada morte é uma tragédia, com certeza. Mas se alguém quiser realmente prevenir mortes, proibir a existência de piscinas parece ser algo mais eficaz que liberar o aborto. Porque essa é a lógica. Muitas mulheres morrem por aborto, logo o aborto deve ser legalizado. Algo mais eficaz que liberar o aborto, já que em 2013 tivemos 142 afogamentos em piscinas no Brasil. Aí 3 vezes mais do que o número de mortes por aborto nesse ano. Isso o número máximo. Um outro dado que costuma sempre ser jogado assim é a legalização diminui o número de abortos. Esse também todo mundo já ouviu. O caso do Uruguai. Eu vou comentar do caso do Uruguai. Mas o caso do maior país com relação a esse tema, né, que é o caso dos Estados Unidos. O que acontece? Qual que é o jogo retórico aqui, pessoal? De fato, depois de um tempo, a legalização do aborto, ela faz com que, não a legalização, mas os números de aborto nos países, eles vão diminuindo. Só que, qual que é o jogo da retórica aqui, o jogo do convencimento? É que, quando se legaliza o aborto, o que tem? Tem um boom de número de abortos. E o número começa a diminuir depois desse boom. Não é um número antes do aborto ser legalizado, é um número depois desse boom, dessa explosão de abortos que começa a acontecer. Então, de fato, o número começa a diminuir, mas é depois do boom, da explosão de abortos que acontece com a legalização. E esse número nunca, na verdade até o momento, né,
Então, o momento não fica menor do que os anos antes da legalização. Por exemplo, falei com vocês que o aborto nos Estados Unidos foi legalizado em 73. No ano de 1970, nos Estados Unidos, o número de abortos era 193 mil. Em 1975, que é 2 anos depois da legalização do aborto, a gente tem esse boom. 1 milhão de abortos. Em 80, ainda crescendo, 1 milhão e 500. Em 89, ainda cresce um pouco, 1 milhão e 566. E aí começa a diminuir. 1 milhão e 319, 1 milhão e 313, 1 milhão e 212. Aí, poxa, está diminuindo depois da legalização. Em certo sentido está, mas está diminuindo depois dessa explosão abortiva que acontece no período da legalização. Percebam que o número de 2008 é 10 vezes maior. O número de 89 é mais de 10 vezes maior do que o número de 70, onde o aborto era proibido. Então, o jogo da retórica aqui é falar que diminui, mas diminui por causa dessa explosão que acontece, e os números nunca ficam menores do que antes da legalização, como pode ser visto no caso dos Estados Unidos. E tem alguns outros truques de jogos assim de estatísticas e estatísticas infladas, etc., que eles fazem, que essas grandes empresas abortistas fazem, como por exemplo fraudar mesmo dados. Por exemplo, talvez um caso mais conhecido é o caso do Uruguai, que supostamente o número de abortos estaria diminuindo depois da legalização. Só que de onde que eles chegam a isso? Se eu não me engano, o Uruguai ele legalizou o aborto em 2012. E o governo do Uruguai ele lança um dado sem base nenhuma, falando que o número anterior era de 33 mil abortos. É isso. É um negócio tão ridículo que depois, essa tabela, se não me engano, é de 2016. Depois eles pararam de usar esse número, porque não tinha nenhuma base real para se acreditar nele. E aqui, como você pode ver, esse é do Ministério de Saúde do Uruguai. Os totais aí, não sei se dá para ver certinho, ó. 2013, 7 mil, 2014, 8 mil, 2015, 9 mil, 2016, 9.700. Aumentando, certo? Então, não tem essa ideia de que depois da legalização o número diminui. Certo, pessoal? Bom, imagens fortes, eu dei um pouquinho de spoiler, né? Apesar dessa retórica e tudo mais, nada pode ser comparado com a realidade. Nada pode ser comparado com isso. Tem um movimento nos Estados Unidos contra o aborto, que eles fazem muito essa ideia de mostrar imagens do que é o aborto. Isso daqui se encontra em lixo de clínica abortiva. Se a gente não mostrar fotos como essa, ninguém ficará horrorizado. Se ninguém ficar horrorizado, o genocídio de bebês nunca vai acabar. Não, isso não foi editado, isso foi abortado. Por que a minha morte é ok de acontecer, mas é errado de se mostrar? O aborto é o maior crime de ódio.